Imagina, você trouxe agora essa notícia da repercussão dele no Chipre, e eu já vi alguma coisa sobre isso. Imagina no norte do Líbano e na fronteira com a Síria. Aqui, ainda em relação a essas questões internacionais, né, para a gente chamar aqui o professor Renato Costa, que já está com a gente aqui nos bastidores, da tristeza que está acontecendo na Síria e na Turquia, gente. É incrível o que a gente tem visto, mas uma coisa eu tenho observado, inclusive eu estava conversando com o Renato ontem, eu falei, Renato, vamos conversar comigo amanhã para explicar um pouquinho o que acontece na Síria e na Turquia. Na Turquia, a gente vê, apesar do desastre ter acontecido na Turquia, e o número de mortos muito maior é na Turquia, realmente, porque foi o epicentro do terremoto, né? Já passa de 15 mil mortos, sendo que 12.400 praticamente é na Turquia. A gente vê uma diferença muito grande entre as equipes que trabalham no resgate na Turquia e as equipes que trabalham na Síria. Na Síria praticamente não tem equipe. A gente vê ali, eu vou mostrar imagens, eu até titubeei um pouco se eu deveria mostrar essas imagens, tá? Mas são imagens muito fortes que vêm, tem um vídeo muito forte da Síria, das pessoas cavando com a mão para tirar crianças dos destroços. É muito, muito, muito triste. Hoje, daqui a pouquinho, parte o primeiro avião aqui do Brasil com suprimentos e uma equipe de resgate. Duas imagens, daí eu já vou chamar aqui o professor Renato Costa, mas essa imagem ganhou muito mundo, né? Desse pai segurando a mão da filha, que estava no meio do prédio, uma filha de 15 anos, e que foi morta, né? Que até ela morrer, ele estava esperando por socorro, e aqui também, infelizmente, uma imagem que teve um final feliz, né? Da irmã de 7 anos, pedindo, pelo amor de Deus, elas ficaram 17 horas nos destroços, ela pedindo para os socorristas socorrerem a irmã dela pequenininha, né? Tem o vídeo aqui, é um vídeo muito forte, né? Que eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada, que circulou para o mundo inteiro, que é um dos símbolos. ألا يا ألا طلع أنا مع ألا ولا كلمة ألا أحسن منك طالعك لكن Tá aí, muito triste. O Daniel Miage falando aqui, ó. Kaysar falou para Ana Maria que ninguém lembra da Síria. Eu vou dar um bom dia primeiro aqui, mesmo diante dessa situação, um bom dia para o professor Renato Costa, agradecer, ele está cedinho comigo aqui, ele está arrumando as malas aí para partir lá para a Tunísia. É uma região mais ou menos próxima ali, né, professor? E antes de passar a palavra para o senhor, eu vou te chamar de você, né? Que o Renato é meu amigo já, né? Então, eu quero colocar essa imagem, que eu achei uma imagem muito forte, viu, Renato? De um resgate que aconteceu na Síria, tá? Então, a gente vê حكي البابا حكي ايوه ما شاء الله ما شاء الله na Turquia, né? Na Turquia a gente vê equipes de resgate com equipamentos, e aí a gente vê o que está acontecendo na Síria, né? Pessoas se arriscando e tirando ali essa criança que foi salva, mas foi uma imagem que me impactou muito, e por isso que eu resolvi chamar o Renato aqui para explicar um pouquinho o que acontece e por que, né, essa diferença do que está sendo feito na Síria e lá na Turquia. Bom dia, professor. Obrigado por estar com a gente, viu? Bom dia, Plínio. Prazer falar com você. Mesmo assim, numa situação assim tão difícil, né? Essas imagens que você mostrou foram imagens assim dilacerantes. Aquela do pai segurando a mão da criança, que tem uma imagem um pouco mais aberta. Quando a gente vê a quantidade de concreto que tinha em cima daquela cama, são imagens muito difíceis, né, para a gente imaginar a dor das famílias, né? E cada dia mais eu realmente perdi a conta. Eu estava acompanhando aqui a quantidade de pessoas
que já morreram até agora, acredito que passaram de 7 mil, né? 7 mil, não sei se você tem esses dados mais recentes. 15 mil, professor. Os últimos dados são 15 mil na Turquia e na Síria, né? 15 mil. Nossa, é um absurdo. Eu perdi a conta realmente, foi devastador, né? Não está entre os 20 mais poderosos, mais fortes terremotos, né? Mas o grande problema é o tipo de habitação que tinha ali, né? O tipo de construção que havia naquela região. A gente viu prédios caindo assim, com uma facilidade assim, extrema, parecia algo de brinquedo, parecia que havia sido feito de areia, né? Para desmoronar. O horário que aconteceu também foi algo que auxiliou, né? Ajudou nessa quantidade de mortos. São imagens dilacerantes, Plínio. Eu acho que você fez uma boa seleção aí. Acho que do que é possível ser mostrado também, tem imagens que são, assim, a gente fica sem palavras mesmo, né? E a grande dificuldade, porque imagina a hora que eles forem, de fato, conseguir entrar dentro dessas edificações para poder... não sei se ainda encontra algumas pessoas ainda, porque o momento também é todo complicado. A gente está vivendo um inverno muito rigoroso, muito frio, nevando, então as pessoas estão sem estrutura até para fazer o próprio salvamento. Momento complicadíssimo, querido. E é interessante, né, professor, que é o que me chamou mais atenção. Ontem, a hora que eu estava buscando algumas imagens, a gente vê assim, a destruição na Turquia, que foi o epicentro, é muito maior, mas a gente vê que os socorristas sempre falam, né, que são as primeiras 72 horas que são as mais importantes, que é quando a gente consegue resgatar pessoas com vida. E na Síria, quando a gente vê a destruição, que não foi tão grande, né, o abalo foi assim, o epicentro foi na Turquia, mas refletiu na Síria, mas diante primeiro das construções, né, eu estava vendo, as construções são bem mais frágeis na Síria, e também, assim, o que mais me impressionou foi essa questão de que as pessoas não estão tendo ajuda. E daí tem uma questão muito forte, né, que que a Síria já é um país que às vezes as pessoas não sabem onde há a destruição do terremoto e onde há a destruição dos conflitos, né? Eu queria que você traçasse um pouco esse cenário, que inclusive eu estava vendo, o governo sírio estava pedindo para que os terroristas liberassem as estradas para a chegada de ajuda humanitária na região onde foi atingida. Porque ainda, além da questão do frio, de ter sido um terremoto devastador, num horário ainda pior que foi a madrugada, né? Tem essa questão dos conflitos ali na região da Síria. Inclusive, essa semana eu fui levar as crianças aqui no clube e acabei conhecendo uma família síria que mora aqui no interior de São Paulo, Mojimirim, onde eu estou, que veio justamente refugiada da guerra há 5 anos atrás para o Brasil, né? É uma região triste que não só pelos desastres naturais, né, professor? Exato, aí você toca num outro ponto importante, né? E é notória a dificuldade, a diferença de acesso e a própria estrutura que foi montada para tentar salvar as pessoas. Mas o ponto que você propõe em reflexão diz respeito aos reflexos da guerra, né? Por muitos anos, a Síria foi dividida mesmo, havia diversas organizações atuando, desde a Al-Qaeda, a Nusra, você tinha o Estado Islâmico, você tinha outras organizações internas, e de alguns anos para cá, o governo do Bashar al-Assad conseguiu reintegrar quase todo o Estado, né? Então, com a ajuda do Irã, com a ajuda da Rússia, com a ajuda do Hezbollah, basicamente esses 3 atores foram fundamentais para conseguir recuperar a soberania territorial. Só que aí que entra o problema, justamente nessa região ao norte, que você mencionou, onde houve reflexo do terremoto, quem controla, basicamente, o Tahrir al-Sham. Tahrir al-Sham, alguns tratam como a Al-Qaeda da Síria, então é uma organização salafista, e essa organização ela ainda é bem na fronteira mesmo, né? Então, o governo Assad não tem acesso direto àquela região onde eles estão em guerra, na verdade, né?
O governo Assad tenta recuperar essa região, mas está um pouco difícil. Acredito que com o tempo até vai ser recuperado, porque se você olhar o mapa hoje da Síria, praticamente todo o território já está sob o domínio do governo. Mas nesse momento específico, essa organização, apesar dos danos que foram gerados naquela região, eles têm receio de que a entrada desse auxílio possa significar também a entrada de outras forças que venham a prejudicar a própria administração dessa organização terrorista, entendeu? Então, eles têm receio dessa entrada. Você deve lembrar que tiveram os capacetes brancos, que eles atuaram em algum período ali na Síria, também durante os ataques. Algumas cidades eram atacadas pelo governo Assad, e esses capacetes brancos entravam. Na ocasião, até houve um documentário que concorreu ao Oscar sobre esses capacetes brancos, só que eles acabaram assumindo, pelo menos havia uma perspectiva de que eles eram contra o Assad, ainda que eles estivessem executando um serviço humanitário, então também a atuação deles acabou sendo limitada. Mas, basicamente, Plínio, acho que o que a gente pode imaginar ali é que existe uma organização terrorista controlando a região e ela tem receio de perder a soberania dela. E aí, nessa dúvida se eu abro espaço para para entrada de ajuda humanitária ou não, a gente vai vendo a perda de vidas. Tem imagens aéreas também da região onde atingiu o terremoto, as casas praticamente destruíram, né? Você vê, realmente... essa região, né? Eu até trouxe Alepo. Aqui é uma outra região também. Onde o epicentro, né? Tem na Turquia com a Síria, mas até o Chipre, que está mais ali, né? Mais no canto ali, foi atingido de tão forte que foi o abalo, né, professor? E essa região que é a região de conflito ali. Exato, a região que você vê, Alepo ainda, o presidente Assad da Síria ainda não conseguiu controlar totalmente. E um pouco mais ao norte também, porque ali você pegou o epicentro, né? Mas se a gente abrir um pouquinho esse terremoto, ainda com muita força, porque esse terremoto teve, acho que é 7,8, né? A intensidade, né? Então foi bastante intenso. Então, imagina, você trouxe agora essa notícia da repercussão dele no Chipre, e eu já vi alguma coisa sobre isso. Imagina no norte do Líbano e na fronteira com a Síria. Foi muito violento. A gente, hoje, não sei se felizmente ou infelizmente, mas a gente pode ver através de gravações de celulares, muitas gravações, existem diversas das pessoas mostrando, as câmeras de segurança mostrando a destruição acontecendo ali. Então, infelizmente, pela potência, pela dimensão dele, atingiu muitas cidades ali no norte. Eu acredito que dificilmente o Tahrir al-Sham vai se sentir vulnerável o suficiente para deixar entrar tanta ajuda. Até porque, com o passar do tempo, e com as condições adversas, é muito pouco provável que existam ainda mais pessoas vivas ali. A gente só ouve mesmo esses relatos. Agora, dos 15 mil pessoas, são situações difíceis de você imaginar uma forma como posso dizer, de evitar. Evitar é impossível, mas você teria que ter um investimento como no Japão, nas edificações modernas, com aquela espécie que é uma espécie de amortecimento, mas ao mesmo tempo você pensa, as edificações na Síria são edificações assim seculares, né? Tem muitos prédios muito antigos que foram atingidos, tem um forte que foi atingido que praticamente destruiu, né? Então é muito difícil a gente imaginar uma forma de prever isso, exceto os alarmes, essas coisas que tradicionalmente são feitas. Mas a Síria e a Turquia, lamentavelmente, vão acabar contabilizando esse número absurdo de mortes, né? E a gente não tem muito mais a fazer nesse momento, lamentavelmente.